Gostaria de pedir vista do projeto de lei. Coloco em votação o pedido de vista do nobre vereador Daniel da Rocha Martini. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Negado o pedido de vista do nobre vereador Daniel da Rocha Martini. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. 20 minutos com a parte. Eu já me manifestei em ocasiões anteriores e sobre a questão de rejeição de pedido de vista de vereador. Sinceramente, eu não entendo o porquê desse procedimento. Não existe urgência nenhuma na aprovação dessa lei. Tanto que, como o vereador Michel bem colocou, está sendo discutido há mais de 2 anos pelo prefeito com os mototaxistas da cidade. Então, uma semana a mais, uma semana a menos, em 2 anos de discussão, eu realmente não entendo o motivo. Normalmente, nós que não fazemos parte da Comissão de Justiça e também da Comissão de Finanças, nós temos ciência da pauta de votações uma semana antes dos projetos, quando eles vêm para a pauta, quando é lido o parecer, e aí nós nos inteiramos do projeto. Então, eu quero fazer uma análise imparcial desse projeto de lei, não quero jogar pedra no Poder Executivo, de forma nenhuma. Acho importantíssima essa legislação em respeito aos mototaxistas da cidade. A Prefeitura precisa regulamentar isso de uma forma melhor. A questão gostaria de pedir a atenção de todos vocês. Essa legislação, ela não é novidade para ninguém. Dizer que a Prefeitura está regulamentando isso agora e que está trazendo proibição para o mototaxista trafegar com passageiro invisível em estado de embriaguez, está dizendo que isso é da legislação de agora... Desculpa, isso existe há no mínimo 12 anos. Tá? Então, essa legislação é de 2006. Essa legislação que regula mototáxi e motoserviço na cidade é de 2006. E o que a Prefeitura está fazendo com essa legislação de 2018? Alterando alguns pontos dessa legislação, que a Prefeitura entende que precisam ser alterados. Quais são esses pontos? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, a lei de 2006 exigia que as empresas e cooperativas de mototáxi que prestam serviço na cidade, elas contratassem um seguro de responsabilidade civil e penal. Obrigatoriamente, é um seguro de vida no valor de 20 mil VRM e 10 mil para despesas de assistência médica hospitalar. Essa exigência da lei de 2006, que protege o mototaxista, está sendo retirada dessa legislação. O segundo ponto que está sendo alterado é o seguinte, e esse eu não vejo problema, sou favorável. A lei de 2006 previa que as motos que prestam esse tipo de serviço deveriam ter no máximo 5 anos de uso. Nós alteramos essa legislação no meio da legislatura passada para que as motocicletas pudessem prestar serviços com até 8 anos de uso, e agora a Prefeitura está aumentando para 10 anos de uso. Se tiver em bom estado de conservação, mediante fiscalização da Prefeitura, eu não vejo problema nenhum, acho que é um avanço, facilita a vida do mototaxista e de quem trabalha com isso. O segundo ponto que a Prefeitura faz, terceiro ponto na verdade, ela muda o número de licenças para mototaxistas na cidade. Então a lei anterior previa que seria concedida uma licença para cada 600 habitantes. A nova legislação traz uma licença para 400 habitantes. Trazendo ainda a possibilidade de um acréscimo de mais 10%. Assim, podemos liberar mais 10% a nosso critério a título de licença. Não estou nem fazendo uma análise de mérito quanto a isso, só estou informando o que uma legislação muda em relação à outra. Porque senão parece que nós estamos inventando a roda agora. Né? Quando um serviço que já é prestado há muitos anos na cidade, e bem prestado por diversos mototaxistas e motociclistas e serviços de motoentrega que estão aqui presentes, inclusive. Tá? Uma outra questão. Para você conseguir uma licença, antigamente, você precisava ter no mínimo 36 meses de habilitação comprovada. Hoje a Prefeitura muda esse prazo, reduz para 24 meses.
tinha necessidade de comprovar residência no município há no mínimo 2 anos. Hoje a prefeitura reduz isso para 12 meses. É isso que a prefeitura está fazendo. A prefeitura não está trazendo segurança nenhuma para o mototaxista aqui. Tá? E para quem presta motoserviço. A prefeitura está alterando regras e, em tese, algumas ela está flexibilizando, algumas com mérito, outras eu critico bastante. Uma parte, nobre vereador. Ok? Uma parte. O que essas questões não estão trazendo segurança? Hã? O que essas questões que o senhor citou, porque o senhor está falando que não está trazendo segurança nenhuma. O que essas questões não estão trazendo segurança? Não. Pelo seguinte, o que acontece hoje, houve essa flexibilização dessa forma por quê? Porque hoje trabalham de forma irregular. E chegando no consenso com a classe, com a própria população, do atendimento que é feito, essa flexibilização vai tornar esses mototaxistas regulares. Então nós vamos trazendo segurança, porque está trazendo para fiscalização por parte da prefeitura. Eu acho que precisa ser claro, não adianta só jogar no ar, precisa fazer a crítica, até para que a gente possa aqui, talvez, fazer algum tipo de alteração. Mas criticar de forma concreta, o que isso não está trazendo segurança? Não, com o maior prazer, vereador. Trago a informação com o maior prazer. Eu estou dizendo que o que eu disse que não traz segurança, isso aqui não traz segurança nenhuma para o mototaxista. É isso que eu estou querendo dizer, calma. Estou falando em relação ao mototaxista. Calma. Tá? E também não acredito que pode gerar algum outro tipo de insegurança. Eu estou dizendo o que a lei faz. Porque da forma como o senhor explanou no início, talvez não foi a sua intenção, mas pareceu que a prefeitura estava criando essa lei nesse momento. E não, essa proibição de trafegar com passageiros aparentemente embriagados, ela vem de 2006. Não, mas é que a forma que você está falando Sim. parece que está trazendo insegurança. Eu estou trazendo o que a lei está mudando. Então tá bom. Estou trazendo o que a lei está mudando. Não está trazendo insegurança aos mototaxistas, então? Ao mototaxista, não. Então tá bom. Nesse momento. Mas foi o que você falou. Ao mototaxista, não. Ao mototaxista, não. Eu perguntei, o que traz de segurança para o mototaxista? Porque o conceito que a prefeitura traz, estamos trazendo, estamos regulamentando e trazendo segurança a quem presta o serviço. Calma, isso aqui não muda nada a vida de quem presta o serviço. Né? Facilita. Agora, eu sou a favor da regulamentação, acho que as pessoas têm que ter direito de trabalhar, desde que obedecidas as regras, para que a prefeitura possa fiscalizar. Agora, esse argumento, ele tem um ponto, porque se a gente levar isso para tudo que tem na sociedade, chega a um ponto da flexibilização de regras de qualquer coisa, que aí você passa a descriminalizar tudo. Obviamente que não é esse o debate aqui. Né? Mas, ok, para facilitar a fiscalização, então vamos legalizar as drogas no país, que é quem defende o uso de legalização de droga. Fala assim, não, pelo menos vai facilitar a fiscalização. Não, são 20 minutos. Desculpe. 11 minutos, nobre vereador. Obrigado. Vamos lá. Ok, mas vamos lá, vamos trazer o cerne da questão. O meu intuito aqui, não é polemizar essa legislação. Tá? Então, se a fala está indo nesse sentido, não é esse sentido. Eu peço até desculpas porque não quero polemizar. Eu quero resolver a vida de quem trabalha com isso. Né? E quero facilitar para que a prefeitura consiga fiscalizar quem trabalha com isso. Porque hoje, de fato, é uma bagunça. Agora, então não estou polemizando. Agora, a partir do momento que cerceia um pedido de vista, não quer que esse vereador haja em condições normais de pressão e temperatura, né? Uma parte novamente. Agora não, vereador. O senhor está falando todos os pontos aí, o senhor tem conhecimento. O senhor tem conhecimento de todo o processo, eu não tenho porque eu pedi de vista. Vereador, vamos lá. Eu não concedi a parte, porque eu gostaria de terminar o raciocínio. Já que o senhor, mesmo não concedendo, o senhor me interpelou, o pedido de vista é para que possa ser conversado com toda a classe. Tem motociclistas que estão aqui presentes, hoje é nosso convite. Outros que não estiveram por causa da chuva, mandaram mensagem, está aqui nos mensagens, dizendo, gostaria muito de estar aí, tem pontos que a gente gostaria de discutir melhor. A gente sabe que a prefeitura nos procurou, mas a gente quer entender melhor como é que vai ficar. É por causa deles, não é por minha causa, é por causa deles. Por causa de todos que prestam serviço. Tá? Então não é por minha causa. Meus pontos estão todos aqui anotados. Tá? E eu vou continuar a explanação. Tá? Além dessas questões, o que eu entendo que precisa ser melhor trabalhado? Hoje, o senhor foi muito feliz na fala, que o senhor disse o seguinte, tem muita gente na irregularidade ou na clandestinidade que precisa ser regularizado. Ok. A legislação, ela traz a necessidade de que essas pessoas, elas façam parte de alguma empresa ou cooperativa que preste serviço de mototáxi. Essa não é uma inovação dessa legislação. Isso já existia na lei de 2006.
Ocorre que existem muitos mototaxistas que eles possuem alvará individual hoje, né? E aí, e estão regularizados, eles têm a licença para prestar o serviço. Eu não estou falando de quem não tem licença, estou falando de quem tem licença. E a pergunta é, como ficam essas pessoas? Ok? A legislação ela não contempla essa transição. A garantia desse alvará para quem está, para que possa se adequar ao novo regime. Se vai ser por meio de empresa ou cooperativa, como a lei já prescreve, o que estava falhando então? Estava falhando a fiscalização anterior, porque a lei já dizia que era assim. Já dizia que era assim. E como é que tem gente que está operando fora do sistema? Culpa da fiscalização, não é culpa da lei. Agora, ok, está fazendo com esse intuito de dar uma melhor fiscalização, então vamos redigir melhor a lei. Vamos dizer qual é o direito dessas pessoas. Ou se eles não têm direito. Se não tiver direito, se a casa entender que não tem direito, se a maioria entender que não tem direito, não vai ter. Agora, se tem, qual vai ser esse direito? A segunda questão aqui que eu acho importante é o seguinte, coloca como qualificação e como critério para que a pessoa ela possa ter a licença, ela tem que apresentar como contratado ou como cooperado atestado de antecedentes criminais. Então, para prestar o serviço de mototaxista, ele só vai poder ser contratado ou cooperado, ele não vai ser, o proprietário de uma empresa de mototáxi não vai poder prestar o serviço? Porque se o proprietário pode, a palavra proprietário tem que constar no artigo, e não consta, né? Vamos seguir, parágrafo único do artigo 5º, a mesma coisa, diz que as cooperativas e empresas têm que comunicar à prefeitura cada contratação ou adesão de novos pilotos, ou saída ocorrida. Saída ocorrida, aqui é tudo bem preciosismo meu, acho que pode mudar o termo, coloca desligamento ocorrido, é melhor do que saída ocorrida, não dá para entender, pode confundir com cada saída que o cara sai lá do mototáxi para fazer serviço, enfim, né? Acho que a gente tem que priorizar também por um português bom na legislação, tá? Dando seguimento, o senhor coloca situações, vereador Michel, que eu acho super importantes, a respeito de obrigações que o piloto, o mototaxista tem que cumprir em homenagem, vamos dizer assim, à segurança dos passageiros. E eu sou totalmente a favor disso. Então, por exemplo, né, o piloto, quando em serviço, deverá obrigatoriamente, aí coloca, usar colete reflexivo, utilizar e fornecer ao passageiro contratante o capacete, também aquela balaclava, a touca descartável, né, o que chama, acatar acatar e cumprir as determinações dos fiscais, tem uma série de obrigações que eles têm que cumprir. Assim como o artigo 5 diz, e aquilo volta dizendo que o senhor colocou, né, que eles não podem transportar pessoas em aparente estado de alcoolismo ou qualquer outra coisa, e outras regras de conduta. A minha pergunta é o seguinte, quando há o descumprimento dessa regra de conduta por parte do prestador de serviço, do mau prestador de serviço, porque tem bons e tem maus prestadores de serviço, assim como tem bons médicos e maus médicos, bons advogados e maus advogados, tem também o bom prestador de serviço e o mau. Aí eu pergunto o seguinte, como é que você separa o joio do trigo? Como é que você separa o joio do trigo se a legislação não prevê penalização para quem descumprir a regra que a legislação fixa? Então, não tem uma penalização para o sujeito que não entregar o capacete para o passageiro. Claro que ele vai sofrer multa por causa do Código de Trânsito. E a gente não tem, como vereador aqui, que alterar o Código de Trânsito, não tem nem competência para isso. Mas se eu estou regulamentando um serviço, eu preciso colocar uma penalidade administrativa para o mototaxista que não obedecer às regras mínimas de prestação do serviço. Se ele carregar um passageiro em estado de embriaguez e ele for pego pela legislação, qual é a penalidade administrativa dele? No meu entendimento, primeiro, ele deveria receber uma suspensão do direito dele de exercer a atividade dele por um prazo determinado. Se for pego em residência, tem que cassar a licença dele. É isso que eu entendo. Ah, Daniel, você está sendo muito duro? Tá bom, vamos então. Ok, a primeira recebe uma advertência, a segunda recebe uma suspensão, a terceira caça ou alvará a licença dele. Não é razoável isso? Tenho certeza que os bons mototaxistas defendem isso. Não é razoável isso? Por que a legislação não contempla isso? 2 anos a prefeitura discutindo isso e não conseguiu colocar um artigo disso na legislação? Por que não contempla isso? O artigo 6º, tem um parágrafo único no artigo 7º, que diz que o motociclista que for flagrado pilotando sob efeito de álcool ou qualquer outra substância que diminua sua capacidade para pilotar, de acordo com os limites do Código de Trânsito, perderá a licença. Mas aí isso é específico para o motorista que está embriagado, para o mototaxista que está embriagado, não para as outras regras que a lei estabelece
para a prestação do bom serviço. Então eu preciso criar uma penalidade caso não seja obedecido o bom serviço. A lei sem sanção é nula, já discutimos isso diversas vezes nessa casa. Por que essa lei não contempla? Entendo que nós, vereadores, precisamos alterar essa legislação, para que a legislação seja boa, para que dê elementos para que a prefeitura possa fiscalizar. Se a prefeitura quer fiscalizar, a legislação não é completa nesse sentido. A aprovação dessa legislação da forma como foi enviada não atende aquilo que a prefeitura quer. E aí eu peço encarecidamente aos meus pares que possamos discutir isso entre nós. Não adianta eu fazer emenda verbal disso aqui, dizendo como que deve ser a penalização. Isso tem que ser bem escrito, porque isso afeta a vida das pessoas que trabalham com isso. Não dá para fazer isso nas coxas. Tem que sentar, tem que escrever, tem que discutir, tem que chamar eles aqui para dizer, ó, chama os bons mototaxistas para dizer como tem que ser. Então, eu entendo que é uma falha gritante da legislação, que precisa ser corrigida por nós, ok? Então, vou prosseguir que já está acabando aí meus 20 minutos agora, né? Então a gente precisa incluir essas questões de penalidades, tanto no artigo 6º, como no artigo 7º. Eu acredito que nós precisamos especificar melhor, vereador Michel. Por exemplo, artigo 9º, parágrafo 2º da lei, ele diz o seguinte: todas as motocicletas que estiverem sendo utilizadas para a realização do motoserviços deverão ser vistoriadas anualmente pelos órgãos competentes da Prefeitura da Estância de Atibaia. Ok, quem são esses órgãos competentes? Nós temos que facilitar a vida de quem presta o serviço, porque daqui a pouco, ficam criando, agora vai ter que ter uma licença especial no SEDEC, uma licença especial na Secretaria de Trânsito, uma licença especial no Urbanismo e Meio Ambiente, que não polui, o escapamento que não polui. Qual é o órgão? Diga para o mototaxista, você tem que ter uma licença de tal órgão, e esse órgão vai emitir a licença que ele precisa. Eu acho que a gente precisa ser mais específico na legislação nesse ponto. Por fim, 1 minuto só que eu já estou terminando, se eu der a parte, a presidente vai derrubar meu tempo lá, e aí depois vocês podem falar em 20 minutos. Mas eu gostaria de concluir aqui, gente. A questão, o artigo 15, ele diz o seguinte, né? Essa lei ela está para entrar em vigor agora e dá um prazo de 90 dias para as pessoas se adequarem. Também acho que seria razoável dar um prazo de 180 dias para as pessoas se adequarem. Ok? Para que todo mototaxista, prestador de motosserviço possa tomar ciência da lei aprovada e também se adequar, sem correr o risco de ser barrado pela fiscalização num prazo exíguo. Às vezes não dá tempo, as pessoas trabalham no horário comercial, não é simples para conseguir cumprir eventualmente novas exigências a serem feitas pelo Poder Executivo. Então, senhores, quem pediu a parte? Eu, na verdade. Por favor, pode falar. Agora sim, 1 minuto. Com relação à fiscalização, os órgãos competentes que irão exercer aí a fiscalização em relação ao serviço é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá? E a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, está no artigo 14. Fala de uma situação específica, no vereador Júlio. As outras, elas tratam desses órgãos de uma forma genérica. Eu acredito que o artigo 14 está bem escrito. Então, a gente deveria seguir a exemplo do artigo 14, e toda vez que falam órgãos competentes da prefeitura, dizer quais são, como é dito no artigo 14. Tá? Então, concordo com o posicionamento do senhor. O 14 está certo, agora as outras precisam ser específicas. Mas é o que o 14 trata de tudo. Então, O 14 fala. Ok, Michel. O artigo 14 ele fala, só uma parte. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, dentro das respectivas áreas de competência, ficarão incumbidas de normalizar, fiscalizar, supervisionar e controlar os motosserviços, assim como aplicar as penalidades cabíveis aos transgressores das normas previstas na lei. Então, a gente está definindo na legislação quais serão as secretarias competentes. E é o SEDEC na parte comercial, e na parte que cabe à mobilidade, é a Secretaria de Mobilidade. Então ela está definindo, e ela define isso na legislação de uma forma geral. Vereador, Vistoriar a moto. como líder do governo, 10 minutos. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vistoriar a moto do líder sujeito. do partido. Desculpa. Você falou líder do governo? Falei. Puxa vida, isso é lá uma guerra. Líder do hein? partido. Líder da rede. Não, respeito muito o líder do governo aqui. Seria Ó. um ótimo líder. Não, a gente debate aqui, a gente dá umas cotoveladas, nos damos cotoveladas aqui, mas com respeito muito o líder do governo, sempre tentando construir aqui. Então vamos lá, como líder da rede, volto a dizer, qual secretaria vai fiscalizar a moto dele? Né? O 14 fala de modo genérico.
E eu estou dando um exemplo do 12, mas tem outros artigos da legislação que eles são genéricos quanto a isso. E eu acho que precisa dar segurança para o mototaxista, para ele saber o que ele tem que fazer. A lei tem que contemplar isso. Não deixar isso solto para o Poder Executivo regulamentar. Mas para mim, para ser sincero, esse é o menor dos problemas da legislação. Eu volto a dizer, isso é um capricho de redação que eu acho que pode ser melhor redigido. Né? Temos aqui no auditório a Ana Paula, com quem tive o privilégio de trabalhar na prefeitura, foi diretora do técnico legislativo da prefeitura, e ela sabe a importância de uma redação bem escrita na legislação. Vai utilizar a tribuna livre para falar hoje aqui, quero dizer que a senhora é muito bem-vinda, Ana. Mas a questão é, algumas coisas podem ser preciosismo de redação, que nem eu coloquei aqui, desligamento ocorrido ou local de saída ocorrida. Preciosismo de legislação. Acho que fica melhor. Agora, para mim, o ponto-chave é que nós precisamos discutir a questão do proprietário da empresa, a questão de quem tem alvará hoje e não está vinculado à empresa, porque a prefeitura vem dando isso, como é que ele vai fazer essa transição? Pode repetir a questão do proprietário? Qual artigo que é? Inciso 2 do artigo 5º. Inciso 2 do artigo 5º. Está limitando a questão do sujeito ser contratado ou ser cooperado. E o cara que é proprietário? Né? Volto a dizer, existe a situação que muitas pessoas hoje prestam serviço regularmente na cidade, com alvará e com licença, e eles não estão vinculados a nenhuma empresa. Como fica a situação dessas pessoas? Nós temos que dizer na lei. Nós temos que dizer na lei. Tá? E por fim, volto a dizer, para mim o mais importante, além disso, dessa questão do direito dessas pessoas que trabalham hoje, é estabelecer penalidade para o mau prestador de serviço. Porque a prefeitura não tem como controlar o sujeito que carrega, por exemplo, uma mãe com passageiro de colo, que a legislação está dizendo que é proibido. É vedado ao prestador de serviço de mototáxi receber passageiro com criança de colo. Aí tem um mototaxista que está fazendo isso. Como é que você penaliza ele? A legislação não dá nada. A legislação não diz nem que eu posso dar uma advertência. Então nós precisamos incluir isso na lei. Isso não dá para fazer por decreto e não dá para deixar isso a critério do Código de Trânsito. Porque aí nós estamos falando de multa de trânsito, aí é ponto de carteira. Mas como nós estamos regulamentando um serviço, esse serviço nós queremos que seja prestado com qualidade na cidade, nós temos que dar os elementos para a prefeitura fazer a fiscalização. Essa lei não dá os elementos para a prefeitura fiscalizar nada. Então me desculpem a franqueza. Me desculpem, essa legislação não está pronta para ser votada. Não quero polemizar, não quero atacar pedra em quem fez a lei no Poder Executivo, quem ficou 2 anos dando volta com essa legislação e não conseguiu colocar um artigo dizendo qual a penalidade para quem presta o serviço de forma indevida. Agora, votar desse jeito? Então assim, o vereador Tião falou, errar é humano, permanecer no erro, o povo completou. Nós vamos continuar no erro agora? Então, tá errado, isso aqui tá errado. Nós vamos seguir, vamos votar isso aqui hoje? Sem fazer os ajustes necessários? Está com vocês, porque eu já pedi vistas e negaram vistas, agora a palavra está com vocês. Mas desse jeito, eu quero votar a favor, eu quero aprovar essa lei junto com vocês, mas desse jeito não tem como votar a favor. Eu sou contra essa legislação do jeito como está. Obrigado, presidente.